Toda mãe de criança com autismo tem a seguinte dificuldade, a seguinte dúvida, o seguinte temor, um certo receio. Meu filho vai precisar de remédio e às vezes a gente vai precisar, e na grande maioria das vezes a gente precisa. A pergunta é, eu, Dr. Vandilson, prescrevo risperidona? Sim, eu prescrevo. Claro que você vai ter pacientes que vão precisar, você vai ter pacientes que não vão precisar e você vai ter pacientes que vai precisar por um período pouco de tempo. Sempre que eu inicio o acompanhamento, na maioria das vezes a gente precisa de um remédio que lhe facilite a vida. Nós usamos normalmente os neurolépticos, né? O mais usado é a risperidona, onde a gente tem um melhor efeito, existem outros, mas a risperidona realmente é o mais conhecido e é o mais usado. E quando é que eu uso? Quando a criança está em franco sofrimento, quando ela tem um sono ruim, um sono totalmente inadequado, onde ela não dorme direito, ou a mãe não dorme direito, o pai não dorme direito, o pai tem que trabalhar no dia seguinte cedo, ele tem que dormir. Quando isso acontece uma vez só, tudo bem, mas quando isso começa a acontecer 1 dia, 10 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias de forma crônica, isso leva a uma condição de vida mais difícil, mais inadequada, e muitas vezes você tem que intervir com medicação, e na maioria das vezes a medicação que vai ter um efeito melhor são os neurolépticos. É evidente que você vai usar pelo menor tempo possível, se quando nós ajustarmos a vida dessa criança, estivermos fazendo outras coisas, diminuir o grau de ansiedade, diminuir o grau de estresse, e ele começar a regular de forma mais adequada, vai chegar um momento que nós vamos tentar tirar, e em grande parte a gente consegue tirar. Qual é o ideal? É que seu filho não use medicação. Aqui a gente vai separar duas coisas. Primeiro, os suplementos alimentares, que esse a gente usa com mais frequência e cada vez mais nós usamos mais os suplementos de minerais e de vitaminas. E o outro lado são as medicações que têm um efeito, né, de funcionamento no cérebro, normalmente efeitos sedativos. Então, se você tem uma criança em franco sofrimento, do ponto de vista de crianças que dá calundur quase que diariamente, e que ela ainda não foi trabalhada para evitar isso, você tem que usar como uma ferramenta, como uma arma, como algo útil, que é a medicação. Se você imaginar a medicação como algo tipo um guarda-chuva, então se você está na rua, começou a chover, você tem que usar o guarda-chuva, né? Então, está chovendo, abre o guarda-chuva, você tem uma proteção aqui. O guarda-chuva vai resolver a chuva? Não. Vai parar a causa? Não. Do mesmo jeito que o neuroléptico, que a risperidona não vai resolver o problema do autismo, mas ele vai permitir que você adeque algumas coisas, adquira, melhora para você então poder tirar. Então repare o seguinte, voltando para a chuva, se você tá chovendo, você tem que usar o guarda-chuva. Você pode usar também uma capa, você vai usar uma bota, mas eu estou falando do guarda-chuva. Então você vai usar o seu guarda-chuva. Às vezes você usa outras coisas, que são outros elementos de outras funções de tratamento, mas vamos botar aqui o nosso risperidona, que é o nosso guarda-chuva. Eventualmente você vai tirar de lado para ver se já está chovendo. Então você tirou, passou a chuva, não está mais chovendo, você pode recolher o guarda-chuva, fechar o guarda-chuva. Mas se você tirou de lado o guarda-chuva e continua vendo que está pingando na sua cabeça, você volta a usar o guarda-chuva. Vai haver algum tempo em que o sol vai brilhar, você não tem mais sentido de estar lá com o guarda-chuva
aberto, né? Então, esse é um comparativo para que a gente entenda. Eu sempre uso essas comparações para a gente poder ajudar mais a entender. Primeiro que nenhuma chuva vai durar a vida toda, então é evidente que às vezes, você vai poder tirar. Existem aqueles quadros em que a pessoa usa a vida toda, existe, né? Aqueles quadros mais severos, mais graves, mas você está sempre tentando opções de retirada da medicação. Um outro, aqui agora vai um cuidado que eu uso muito, eu recomendo a mães fazer, é o problema da dose. Se você usa um neuroléptico com doses baixas durante muito tempo, você vai ter um efeito benéfico. O cuidado é que a mãe ansiosamente ela quer aumentar a dose do remédio. Um pouquinho só de noite não está resolvendo, e aí ela começa a aumentar para de manhã, dobra a dose, ela vai às vezes em algum outro médico e quase que força o médico a aumentar a dose. Olha, doutor, não está bom para ele aumentar, pode aumentar? Pode. Então, às vezes, você tem uma condução pelo médico, que é o médico que acompanha, e às vezes você vai ouvir uma outra opinião, e às vezes numa emergência ou numa opinião, numa consulta extra, você acaba aumentando. Lembre-se o que acontece com o nosso risperidona ou qualquer outro neuroléptico. Quando você aumenta a dose, o organismo imediatamente vai fazer uma adaptação, vai fazer uma acostumação daquilo. Então, o efeito melhora, mas logo depois a coisa não tem o mesmo efeito. O que eu quero dizer é o seguinte: você dobra a dose da risperidona, mas nem sempre você dobra o efeito positivo. Então, se você continuar subindo, você vai ter o efeito. O efeito bom não cresce na mesma proporção, e aí tem o problema de começar a aparecer os efeitos colaterais negativos. E você começa a perder o efeito, e aí as mães começam a aumentar. Eu só estou fazendo esse alerta que eu faço para todas as minhas mães de consultório, é que tem que ter para aumentar, você tem que estar o respaldo do médico que acompanha. E um cuidado de fazer todo o possível para que você não aumente muito a medicação, porque vai saber que o organismo vai se adaptar também de forma rápida e vai perder o efeito. Na realidade, a gente tem um risco de você ter uma ferramenta, e que se você não usar ela de forma adequada, você vai perder o efeito. E aí começa a aparecer os efeitos colaterais, e aí obriga, às vezes, o médico a trocar de neuroléptico ou acrescentar um segundo neuroléptico e depois um terceiro neuroléptico. E aí começa uma escalada de problemas, porque você arruma uma coisa, mas compromete outra, você conserta uma coisa, mas... Então é aquela coisa de uma barragem, você conserta aqui, ela estoura do outro lado, você conserta lá, ela estoura do lado de cá, e isso aí começa a haver um desequilíbrio que a gente tenta a todo custo evitar. Então, a função de nós médicos, uma das funções é equilibrar de forma o organismo, que ele tenha um efeito positivo e você tenha o menos de introdução de substâncias fora do organismo. Lembre-se que toda medicação é uma substância estranha ao seu organismo. É diferente de se você faz um complemento ou um suplemento de um mineral, você está dando alguma coisa que seu organismo já tem e você está apenas ajustando a depender da necessidade. Quando você introduz uma medicação, você está introduzindo a substância alheia ao organismo, ele não reconhece aquilo, consequentemente, ele vai fazer uma maneira de isolar, né, e uma maneira de combater o efeito daquilo. Então, se você começar a aumentar de forma progressiva e rápida, eu estou falando isso porque a gente observa com muita frequência. A mãe às vezes precisa e quer e força e ela mesma aumenta e aí começa uma escalada de aumento do neuroléptico. Aí sim você pode ter problema. Então, quando nós, médicos,
neuropediatras, pediatras ou quem trabalha com a criança, vai trabalhar o psiquiatra infantil, vai trabalhar, a gente vai escalando essa dose com muito cuidado, porque a intenção é que você possa usar a longo prazo só com os efeitos benéficos, que é melhora do sono, melhora do comportamento, ter um cérebro um pouco mais saudável, sem o efeito de sedação. Não se quer parar a criança com doses altas de medicação. Esse não é a finalidade do tratamento, não é o que se visa. O que se visa é um ajuste, o que se visa é uma organização de tal forma que esse cérebro possa sobreviver e viver bem com os pequenos defeitos que ele tem. Para isso se usa a mão das terapias, né, da psicoterapia, do tratamento com a fono, né, da equipe que você vai poder, se tiver acesso, aí você vai contar com essas ajudas para se organizar. Lembrando sempre que tudo que você fizer, que está tendo um efeito positivo, que está melhorando a felicidade do seu filho, que está deixando ele mais alegre, que está deixando ele com menos situação de estresse emocional, as coisas estão indo muito bem. Então, fazendo um resumo, nós médicos muitas vezes precisamos usar medicação, sim, precisamos. A gente torce para que não precise, muitas vezes a gente consegue retirar. Quando você entra com outros elementos, estabiliza e você vai tirando aos poucos. Outra coisa que você precisa saber, essas medicações elas não podem ser paradas de vez. Não é aquela carta, eu vou parar para ver se ficou melhor. Se você for parando, a gente tem uma maneira de parar, você vai desmamando progressivamente, porque o organismo levou algum tempo para que ele se acostume com aquela medicação, e ele vai levar um tempo também para se desacostumar. Então, toda medicação que tem um efeito no sistema nervoso central, normalmente a gente vai tirando progressivamente. É a mesma coisa do guarda-chuva, você vai testando, vai tirando e vê como é que ele funciona, e depois então você tira tudo de vez. Do mesmo jeito que os anticonvulsivantes, a gente não pode parar bruscamente, porque você facilita que aquele organismo tenha crise. No caso dos neurolépticos, se você tira de vez, você pode o organismo se sentir esquisito, sentir diferente, e você pode ter problemas. Então, quando for decidido tirar, nós vamos baixando a dose progressivamente, fazendo o desmame para que você consiga tirar, e a gente torce, né, que o seu filho, no caso, consiga viver sem a medicação. Mas se o médico prescrever, se for preciso, pode ser usado, porque desde que isso lhe traga um benefício de forma eficaz.